Uma boa noite para todos. Como é que vocês estão? Também? Friozinho hoje, né? Muito bom. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a doutrina que manteve a Torre de Vigia em pé e cada vez mais poderosa, né? Então, nós vamos voltar um pouquinho ao tempo e vamos esclarecer um pouco esse assunto da maior importância. Então, no dia 28 de abril de 1980, realmente foi um dia marcante para as Testemunhas de Jeová. Os anciãos de Betel, lá no Brooklyn, eles se reuniram para uma votação. E qual era o assunto em pauta? O assunto em pauta era a doutrina do pequeno rebanho, ungido por Deus, para governar com Cristo e as outras ovelhas. Bem, será que as testemunhas de Jeová realmente estavam falando a verdade? Será que havia realmente duas classes, uma celestial e uma terrenal? Será que só a primeira classe eram filhos de Deus, dignos dos emblemas? Quem fazia essas perguntas eram os betelitas, na época, que estavam lá em Brooklyn. Depois de estudarem detidamente as Escrituras, esse grupo de betelitas sinceros, eles realmente chegaram a uma conclusão. E entre esses betelitas estava um casal cubano, o irmão Cristóbal Sanches e sua esposa Norma. Então, eles sustentavam que a Torre de Vigia estava equivocada, que essa doutrina não era bíblica. Bem, quem havia imposto essa doutrina? Na verdade, essa doutrina tinha sido imposta por alguém. Naquela oportunidade, na década de 80, passou-se uma minuta, então, com essas dúvidas. E eles fariam, então, uma votação. 2/3 dos anciãos em Betel votaram a favor de continuar essa doutrina. E 1/3 votou a favor de se investigar mais a fundo, se pesquisar melhor, para saber se essa doutrina deveria ser mantida ou não. Bem, não é preciso dizer que os 2/3 ganharam, a doutrina foi mantida. Esse terço que ficou com a ideia de se pesquisar melhor as escrituras, ficou sob vigilância em Betel. E aquele grupo de betelitas, eles foram mandados embora. Como quê? Como apóstatas mesmo, né? Então, eles abriram caminho para a apostasia da atualidade. Quem havia imposto essa doutrina e com que interesse? Então, nós vamos voltar lá no ano de 1935, quando Joseph Rutherford, numa grande assembleia, ele determinou que ele havia recebido uma nova luz. E que nova luz era essa? Exatamente essa doutrina que ele recebera por inspiração divina, de que o pequeno rebanho eram os cristãos ungidos, denominados Testemunha de Jeová, e as outras ovelhas eram a grande multidão, que eram
observadores respeitosos, proibidos de tomar os emblemas e não filhos de Deus. Aliás, essa grande multidão das outras ovelhas, elas só receberão esse título de filhos de Deus lá no paraíso, né? Depois do milênio do governo de Cristo, segundo eles, né? Então, essa mentira blasfema, descarada, sórdida, ela tem sido pregada desde então. Na verdade, é uma doutrina falsa que vem mantendo a torre de vigia cada vez mais próspera, mais poderosa, mais rica. Então, voltando àquele pequeno grupo de betelitas corajosos, né, que foram acusados de apóstata naquela época, ele abriu caminho para os apóstatas da atualidade, né? Então, concluindo aqui o assunto, esses apóstatas, eles expõem hoje Rutherford como um pretensioso, como um dominador, como um arrogante presidente da Watchtower. E o corpo governante lá, da época de 1980, na verdade, eles eram pretensiosos, eles eram inertes, destituídos de humildade. Eles não tinham interesse em pesquisar as escrituras, em saber se aquele grupo de betelitas que estava dizendo tinha fundamento ou não, se essa doutrina realmente era uma doutrina divina, se era bíblica. Não, eles não tinham interesse nenhum. E o corpo governante da atualidade, ele está arrebatado pela ganância, eles são soberbos, são blasfemos e querem sustentar a sua pose milionária, né, de uma organização milionária a todo custo. Então, meus irmãos, essa é a atual Watchtower, a mãe de filhos bastardos, de seres humanos que não se podem considerar filhos de Deus. A pergunta que não quer calar é essa. Então, eu faço essa pergunta agora aos testemunhos de Jeová da atualidade, né, meus contemporâneos. Se vocês não são filhos de Deus, de quem vocês são filhos, então? Eu quero sugerir a vocês que leiam a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Aí vocês vão obter a resposta. Bem, meus irmãos, semana que vem fecharei esse ciclo de estudos da Bíblia, né? E quero falar um pouco mais profundamente sobre o resgate, que eu acho que é um assunto da maior relevância, que é preciso ser abordado e é preciso ser entendido. E eu vou abordar esse assunto a semana que vem. Espero que vocês tenham paciência, esperem. E desejo a vocês, então, um excelente fim de semana. Obrigada pela atenção que vocês têm dispensado a essas minhas palestras. Solicito a vocês que ativem o sininho, que divulguem o conteúdo desse vídeo, por favor, que eu acho que realmente vale a pena. Nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Ficam essas perguntas para serem respondidas. Vamos encontrar as respostas. Um abraço a todos, muito obrigada pela atenção.